Você já ouviu falar no inspetor de qualidade? Não? Então hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa área e sobre esse profissional. Vamos lá? Olá, meu nome é Neylor e eu estou aqui no Laboratório de Metrologia junto com o professor Aguinaldo Dalfaro aqui na Escola Senai Roberto Simonsen. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o profissional que é o inspetor de qualidade. Professor, muito obrigado. Tudo bem com você? Tudo Maravilha. ótimo. Professor, eu falei do Laboratório de Metrologia e aí, antes de tudo, o que é a metrologia, né? O que significa a metrologia? A metrologia ela é uma forma do profissional aprovar peças, ler desenhos, vamos dizer assim, para ele entender as peças, medir peças, a metrologia em si, tá bom? É claro que ela é mais ampla que isso, mas no cerne da coisa seria conseguir medir e ler peças e aprovar essas peças. Entendi, maravilha. E aí, o profissional de inspetor de qualidade, ele está inserido dentro desse laboratório, dentro desse ambiente, então? Então, ele está inserido nesse laboratório, sim, tá? Esse laboratório faz parte do curso de inspetor de qualidade, onde aqui ele terá toda as suas necessidades de inspetor sanadas, né? Em função da sua profissão, e ele vai poder tirar dúvidas do uso dos instrumentos, do uso dos equipamentos aqui dentro necessários para que ele consiga exercer a função dele. Entendi. Então, assim, professor, para a gente ficar um pouco mais, vamos dizer assim, mais esclarecido, o que eu quero perguntar é o seguinte, o profissional, o inspetor da qualidade, se você fosse definir ele para alguém, alguém veio te perguntar, não é da área, como é que você definiria um inspetor da qualidade, professor? Ele é um profissional de chão de fábrica, certo, tá? E ele está intimamente relacionado com o profissional de fabricação, tá? É claro que as outras áreas da qualidade também o cercam, vamos dizer assim, mas ele está bem relacionado com o pessoal de fabricação. E aí ele é responsável pelo quê? Por verificar se o profissional que está executando a peça atende os parâmetros necessários para aquela situação em si, a partir de um desenho. Então ele tem que ter alguns conhecimentos embarcados. Se ele não tiver, a gente indica quais são esses conhecimentos. Sim. E aí, a partir disso, ele verifica se o que foi executado pelo profissional da usinagem atende os pré-requisitos do desenho. Esse profissional vai fazer isso daí. Então essa é a parte de atuação desse profissional. De atuação do inspetor de qualidade. Que aí, por exemplo, ele pode então atuar dentro da indústria, não só no nível da entrada de matéria-prima, como no final? Como é que isso funciona? Ele pode, desde o começo, ele pode, no recebimento da matéria-prima, tem qualidade, ele precisa verificar isso. Sim. Durante a produção, ele vai verificar a qualidade. No final da produção, ele também vai verificar se os parâmetros foram atendidos. Na guarda desse produto também você tem que ter respeitar algumas normas de qualidade, até na saída do produto para o cliente, e em alguns aspectos até a ponte entre a empresa e o cliente, que às vezes o inspetor de qualidade tem que fazer isso daí, porque ele tem que garantir a qualidade pós-venda também. Sim. Tá? Aí, assim, esse profissional, ele faz toda essa atuação baseada em alguns critérios. Esses critérios, como você já havia falado, são esses desenhos. Sim. Eles têm esses padrões e tudo mais. Sim, tem. O profissional, ele não precisa vir com todo esse conhecimento. É isso que você está perguntando? Sim, ele não precisa vir com todo esse conhecimento. É claro que ele é um curso de qualificação. Então, ele tem que ter vontade de aprender inspeção de qualidade. Entendi. Se é essa a meta dele. Aqui nós vamos dar os requisitos da área de desenho, nós vamos dar o requisito da área de ferramentas da qualidade, vamos dar o requisito de inspetor, medição, tal, para que ele tenha condições de atuar. Mas ele não precisa vir com essas habilidades. Sim, né? São os conhecimentos aplicados aqui. A habilidade que a gente pede basicamente é que ele tenha um ensino médio. Sim, era essa a pergunta que eu ia fazer. Sim. Ele tem que ter algum conhecimento prévio, pré-requisito? Não tem. A gente ajuda bastante aqui, independente dele até ter passado por essa área, ou até não ter, nós indicamos para ele que ele se especialize em determinadas áreas
para ele melhorar a sua atuação, né? Então, se eu estou aqui na minha casa vendo o vídeo lá, eu estou aqui Sim. vendo o vídeo, a gente está acompanhando, a gente conversando aqui, e eu não tenho ainda uma qualificação profissional, eu posso fazer desse curso ou dessa área a minha primeira formação? Pode fazer. Então aí o que vai acontecer? Você vai passar pelo inspetor de qualidade e aqui nós vamos dar todos os caminhos que você pode seguir. Entendi. Até o nível superior, né, para que você tenha condições de atuar no mercado de trabalho. Entendi. E aí, assim, quando os alunos começam a fazer o curso, obviamente, eles já devem ter feito alguma pesquisa sobre profissão, né? Sim. Eles devem ter tido algum alinhamento sobre essas questões, mas eles têm muitas curiosidades sobre essa área, né? Tem, bastante. E aí acho que grande parte das curiosidades, eu digo aqui, tudo bem que eu estou aqui na escola e tal, mas eu vejo alguns questionamentos de alunos sobre essa área. Essas medições que são feitas em peças através de algumas atribuições. No dia a dia, no cotidiano que a gente aprendeu lá da escola e tal, a gente vê muito usando um instrumento manual. É só instrumento manual para fazer essa medição que utiliza? Nós temos instrumentos manuais, sim, ele vai usar alguns instrumentos manuais, inclusive vai usar régua e trena para saber que existe unidade de medida, não é o ponto-chave. Instrumentos manuais de medição de alta precisão, e nós vamos ter que trabalhar também com instrumentos digitais. Alguns instrumentos digitais, aqui atrás nós temos alguns, né? E que são durômetros, leitores de rugosidade, esse tipo de coisa que são necessários para que você tenha uma leitura bem mais precisa do que uma simples régua, uma simples trena, tá? Porque isso daí é uma medição que a gente chamaria de grosseira, mas ele precisa sim conhecer instrumentos digitais. Daí ele pode passar até por instrumentos bem mais sofisticados, que não sei se dá para ver daqui, né? Se vocês olharem, nós temos ali na sala do lado, nós temos uma máquina chamada tridimensional. Ela basicamente tem todo o seu uso baseado em software e tratado digitalmente. E ela já está com uma tecnologia mais envolvida. Sim, exatamente. Entendi. E aí, o que eu entendi então, que o inspetor de qualidade ele faz todo um sistema de medição e comparação através de alguns parâmetros que a gente já conversou aqui, mas esse comparativo é só do tamanho desses produtos ou desses objetos? O que eu preciso para um produto ser aprovado? Por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu preciso aprovar um determinado produto. Eu preciso aprovar se esse cara está no tamanho certo. É só o tamanho que a gente relaciona para ver se esse produto está no padrão ou não? Não. A inspeção de qualidade, ela trabalha em cima de 3 pilares, é isso que você... Sim. Isso. Esses 3 pilares, basicamente, vão determinar a dimensão do produto, que é uma coisa normal e inerente. Seria o tamanho mesmo? O tamanho dele. Sim. Em alguns aspectos, não em todos, mas em alguns aspectos, a qualidade da superfície desse produto. Uma espécie de acabamento mesmo. Isso. Quando eu falo produto, é tudo, tá? E a geometria do produto. Muitas vezes você deve ter comprado algumas coisas que giram e rodam, e aí você vai fazer o giro e rodar, ela não funciona direito. Então, ou seja, ou ela escapou de uma inspeção dimensional, ou ela escapou de uma superfície, ou ela escapou de uma medição geométrica, né? Entendi. Basicamente. É como se, um exemplo, não sei se está certo, é como se eu visse a roda de um carro na rua girando completamente fora do eixo ali. Podemos colocar um parâmetro nesse sentido. Entendi. Tá? Quem vai balancear um pneu, verifica o quê? Verifica se ele está desequilibrado. E a função do software ou a função da máquina é equilibrar esse equipamento. Entendi. É claro que ali eu não tenho o aspecto mais, porque é um produto já beneficiado, não tenho o aspecto mais dimensional e não tenho o aspecto de qualidade de superfície. Entendi. Né? Mas geometricamente ele tem que estar perfeito, porque esses 2 parâmetros iniciais já foram verificados. Tá? Perfeito. E aí você tinha falado sobre o acabamento da superfície. Sim. Para mim, assim, quando a gente fala de acabamento de superfície e tal, fala, isso aqui é liso e tal, mas como que eu verifico o quanto é liso um objeto? Como é que eu verifico se a superfície de fato é lisa ou não? Isso é uma curiosidade que eles têm, que eu pergunto para eles, o que vocês acham do vidro, né, da escola? Eles falam assim, tá limpinho, é lisinho e tal. Eu falei assim, será que é liso mesmo? Né? A própria pedra da mesa, eu mostro para ele, é liso mesmo? A pessoa, não, é liso, na mão liso. A gente sente, né? Na mão você sente que é liso. Sim. Não tem imperfeição nenhuma. Mas aí
nós usamos um instrumento chamado rugosímetro, e esse instrumento ele tem a capacidade de ler eletronicamente e ampliar essa superfície em valores muito pequenos, né, que a gente chama de micrométrico, que só para você ter uma ideia do que é micrométrico, seria pegar o seu fio de cabelo e dividir em 10, 100 ou 1000 partes. Aliás, era essa até uma pergunta que eu ia te falar, né? As menores medidas que a gente consegue fazer aqui também depois, Isso. Né? Posso dar um gancho sim, depois? Sim, tranquilo. Então, terminando essa parte aí, esse instrumento ele tem a capacidade de ler a superfície, mesmo que aparentemente lisa, e mostrar que mesmo lisa, ainda ela tem imperfeições. Caramba. É claro que o produto vai ser aprovado em determinados parâmetros. Sim. Eu não posso reprovar um vidro porque eu sei que ali tem uma imperfeição. Para o fim que ele se preza, tá ok. Mas tem peças mecânicas que não. Peças mecânicas que eu vou fazer a rugosidade, você vai olhar, você fala, nossa, essa peça está espetacular, mas está reprovada. Dentro daqueles 3 pilares. Ela não foi aprovada nos 3, ela foi reprovada em rugosidade. Entendi. Ela pode, quando a gente fala reprovada, eu não vou jogar a peça fora. Eu vou afastá-la da linha de produção e analisar, né? Porque para eu jogar uma peça fora, eu estrago toda uma cadeia de produção. Sim. Isso tem custo, né? Sim. Mas nós vamos analisar, vamos falar assim, dentro do pilar ela foi aprovada? Não, esse daqui que é a rugosidade está fora do parâmetro que é medido por essa máquina. Entendi. E aí, aproveitando aquele gancho que você estava falando das medidas pequenininhas, então... O que eu tenho aqui no laboratório? O que a gente pode medir assim dentro desse laboratório? Tem alguns equipamentos que eu posso medir? Qual a menor medida que eu consigo medir com algum equipamento desse? Aqui dentro nós temos equipamentos que conseguem medir coisas que são até com 3 casas depois da vírgula. Mas se você não entendeu isso, vamos pegar um fio de cabelo. Seria o fio de cabelo dividido em 100 partes. Nossa, é muita coisa. É muito pequeno, tá? E eu tenho também o que a gente chama de padrão, que conferem esses instrumentos, que é o fio de cabelo dividido em 10.000 partes. Que a gente chama de bloco padrão. Microscópico já. É microscópico, tá? Ele está, depois da vírgula, vamos supor em precisão, ele está entre a 4ª e a 5ª casa depois da vírgula. São valores muito pequenos, né? Então, é esse o instrumento que eu tenho aqui dentro com maior precisão. Tem uma precisão muito grande. Tem, muito grande. E aí, assim, o inspetor, então, ele tem que entender, vamos dizer assim, de conceitos de matemática para entender essas unidades de medida e essas medições. E aí ele vai ter que basear tudo nos desenhos. É difícil ler e interpretar desenho, professor? Eu acho que isso daí é uma pergunta que muito aluno faz aqui pra gente. O pessoal vem aqui, tem 3 perguntas que eles me fazem. Eles fazem assim... Vou ver matemática? Sim. Vou ver desenho? Tá? Não gosto disso. 3 coisas que ele pergunta, mas isso é a vida deles. Você vai ver matemática? Sim, verá matemática. Não tem jeito, não dá para fugir dela. Tem como. Mas nós damos todos os requisitos necessários para que você entenda essa matemática básica e a gente tire aqueles fantasminhas que plantaram em você anteriormente. A gente dá esse suporte. Desenho é difícil? Olha... O método que a gente usa procura minimizar, né, a dificuldade de enxergar um objeto espacialmente. Tá? Porque a pessoa que lê e interpreta um desenho, por mais que o desenho seja simples, ela tem que fazer uma visão, tem que ter uma visão mental do produto, né? O inspetor de qualidade ele tem uma sorte um pouquinho maior, porque às vezes a peça está na mão dele. Então o desenho ajuda muito, ele pega a peça, olha o desenho e fala... Cria uma referência, por exemplo. Tem uma referência, diferente de outras áreas que você não tem referência. Sim. Tá? Então isso ajuda bastante. Não tem o produto pronto ali na mão dele. Aqui a gente pega e mostra a peça para o aluno e fala, olha, esse desenho é essa peça. Aí ele vai relacionando e aos poucos ele vai desmistificando isso daí, vai tendo essa noção. Entendi. Né? Requer um pouquinho de esforço? Sim, requer. Sim. Não vou dizer que o cara vai dizer assim, mas eu vou aprender assim no estalo de dedos. Não, você vai ter aqui as horas de aprendizado aqui e o resto da vida para aprender. Sim. Tá? Porque aí a prática vai ajudando a assimilar tudo aquilo que ele viu aqui, né? Exatamente. Maravilha. Professor, eu acho que assim, da parte básica, pessoal, é o que a gente tem que falar do inspetor. Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, professor, o que você acha? Eu acho interessante que o aluno não tenha medo de vir aprender aqui o inspetor, porque às vezes eles olham o inspetor e falam, nossa, é uma área muito específica e tal.
E não, aqui é o que o nosso curso prevê, uma pessoa que quer uma qualificação e que precisa aprender algo para se profissionalizar. Sim. E aqui nós vamos dar todos os requisitos. Se ele quer ir para a área mecânica, nós vamos mostrar. Se ele quer ir para a área de gestão, fazer ferramentas da qualidade. Um curso após ali, né? Isso, para ele poder ascender a níveis maiores da qualidade, fazer uma gestão da qualidade, para poder ter um nível superior e poder atuar em áreas mais elevadas ainda da qualidade, nós vamos mostrar todos esses caminhos para ele. Porque basicamente a gente quer que ele siga um itinerário aqui e que tenha condições de dizer, vim aqui, procurei uma profissão, consegui essa profissão e consegui conhecimento para ela. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, vocês viram aqui uma parte do inspetor de qualidade, como é que ele funciona, como é que atua a parte da área da qualidade aqui, como a escola trabalha e como ela executa essas funções. Eu quero agradecer você, professor Aguinaldo, pela presença. Vocês aí. Tá? E, pessoal, se vocês têm mais dúvidas da área, deixa aí no comentário. Quem sabe a gente não continua e faz mais um vídeo com o professor. Ele respondendo as perguntas de vocês, seria bem interessante. Compartilha com os amigos que têm dúvida e quer fazer um curso de inspetor de qualidade, tem alguma dúvida, fala, poxa, ali eu vi um vídeo que pode ser interessante para você. Pesquisem sobre essa profissão, é uma profissão muito bacana. E muito obrigado aí por assistir, pessoal. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a vocês também. Valeu, pessoal.